Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar aqui sobre como enfrentar o medo. Bem-vindos a todos. Logo mais, exatamente às 19 horas em ponto, vamos iniciar nossa conversa por aqui. Sejam bem-vindos. Estamos nos conectando com ele, Kirsten e o Frei Albagi para iniciar pontualmente às 19 horas. Boa noite, Alejandro. Boa noite, Nelly. Você está sem imagem. É, só um pouquinho. Só estamos ouvindo tua voz. Mas aqui a imagem está perfeita, Alejandro. Faz o favor, sai e entra de novo. Eu vou te convidar de novo. Aguardando a Nelly entrar. Temos um inconveniente técnico. Oi, Alejandro. Tá me Oi, vendo? Nelly. De novo estamos sem imagem. Deixa eu ver. E se eu não vejo vocês, ninguém está enxergando. Só um minutinho, por favor, que temos um inconveniente técnico. Bem-vindos todos e todas. Só um minutinho que estamos com um inconveniente técnico. A Nelly não está aparecendo na tela, só ouvimos a voz dela. Vamos ver se conseguimos agora. Alejandro, nada? Nada, Nelly. Não está me vendo? Estou te ouvindo perfeitamente, mas não estou te vendo. Pede aí para a Cris que reinicie o teu celular. A Cris está tentando arrumar. Aham. Boa noite, Samara. Boa noite, Janete. Boa noite, Miguel. Boa noite, João. Bem-vindos todos a esta live. Só um minutinho que estamos com um problema técnico. Boa noite, Elizabeth. Já vamos solucionar logo, logo. Entrou, Alejandro? Nada ainda? Não. Que coisa. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Bem-vinda, Angélica. Cris Boa vai entrar noite. de novo, Alejandro. Ok.
Ok, então enquanto a Nelly e o Frei Abadi tentam se conectar, eu vou dar as boas-vindas para todos vocês. E hoje vamos falar um pouco aí sobre técnicas para enfrentar o medo. E sabemos que o medo está muito importante hoje em dia, diante da pandemia que estamos vivendo, que é realmente uma ameaça à sobrevivência. Mas não podemos esquecer também do sentido benéfico do medo. Sem o medo, não existe proteção para a vida. Se a gente não sentir medo, nunca saberia qual é o limite, até onde podemos chegar. Então, o que estamos aqui buscando, na realidade, é entender o que é necessário, qual é a parte útil do medo e qual é a parte que não é benéfica. Estamos tentando entrar por outra conta. Aí, boa noite, Nelly. Tudo bem? Boa noite, está me vendo agora? Estou te vendo, só que você está com um pouco de eco, aquele alto-falante atrás. Ah, Tá tudo bem, melhorou. Melhorou, muito bem. Bem-vinda, bem-vindo, Frei Abadi. Então, está explicando aqui para o pessoal, o objetivo da live de hoje é falar de formas de enfrentar o medo, não esquecendo da parte benéfica do medo e que a gente tem que sempre prestar atenção para ela, né? Então, dou a palavra para você. Então, semana passada a gente falamos muito sobre as causas do medo, né? Onde começa o medo, o que são medos, e ficamos devendo para o público, para as pessoas interessadas no assunto, ficamos devendo como curar o medo, que é o mais importante, né? Não adianta eu saber a causa do medo e não saber como curá-lo. Mas acho que o mais importante para começar, como é que eu vou curar uma coisa se eu não sei onde é que ele começou, qual é a causa desse medo, né? E esperamos que hoje a gente possa responder a todas as perguntas. Ficamos devendo algumas perguntas semana passada por falta de tempo, vamos respondê-las hoje e também vamos tentar responder as perguntas que virão. Tudo bem? Espero que a gente possa colaborar com as pessoas com essa live, que a gente possa de fato colaborar para que as pessoas vivam com mais segurança, com mais paz, com mais serenidade diante dessa pandemia toda que estamos vivendo, que o mundo está vivendo, causando muito medo, né? Espero que a gente realmente possa fazer algo bem positivo para ajudar as pessoas. Vou passar para o Frei Abadi para que ele fale, para ele se apresente e possa cumprimentar as pessoas. Olá, boa noite, Alejandro, boa noite. Boa noite, Frei. Bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Ok, estamos aí ao menos para ajudar a refletir. Ninguém de nós resolve todos os problemas, né? Eu acho que é importante na vida, né, a gente buscar caminhos de ajuda mútua, né, através do qual a gente possa encontrar uma solução para viver em harmonia, para viver em paz, né? O grande objetivo da vida é a gente não viver em desarmonia. E se a gente viver em desarmonia, tudo começa a dar errado, né? Então, o medo é uma das programações não boas da nossa vida, que leva a gente a não celebrar a vida como bênção, como graça. No plano de Deus, Ele nos colocou para nós celebrarmos a vida como algo maravilhoso. Sempre acontecem os percalços de caminho, como é essa da pandemia aí, e coronavírus. Então, nós estamos aqui para ajudar a refletir, ajudar a buscar caminhos para que então a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, que Deus nos abençoe, que cada um que está sintonizado possa ter, como diz a leitura da palavra de Deus de hoje, que tenha sabedoria para descobrir, para encontrar caminhos, para superar esse problema que afeta tanta gente, especialmente nesse tempo, que é o medo. Eu tenho uma pergunta para a Nelly. Nelly, você iniciou explicando que na primeira live anterior você falou da origem do medo. Pode resumir isso agora de novo para quem não assistiu, para refrescar o conhecimento? Pois não. A origem do medo está no nosso subconsciente.
E o subconsciente vem sendo programado desde o período de gestação, né? É muito importante nós sabermos como foi esse período, como é que a mãe passou esse período de gestação, esses 9 meses em que ficamos no ventre materno. É lá que se estrutura a base de toda a personalidade do ser humano. E é lá também que começam as inseguranças nossas. Os medos, o medo é uma grande insegurança, uma insegurança que a mãe, com certeza, vivenciou por 1001 motivos durante a gestação. Foi isso, assim, que a gente enfatizou muito na semana passada, né? Essas programações que a mãe passa para o feto já durante a gestação. Insegurança que a mãe vive, às vezes porque não podia estar grávida naquele momento, às vezes desarmonias no matrimônio, medo de que essa criança possa nascer com problemas, medo de perder, medo de aborto, né? Problemas 1000 que uma mulher possa viver durante a gestação se refletem, se gravam no subconsciente da criança, do feto que está ligado na mãe. E ali começam os medos, as inseguranças. Foi assim, acho que em resumo, o que nós vimos na semana passada. E uma vez estabelecida uma programação de medo, que é uma grande insegurança no subconsciente do feto, pela vida fora ele vai sofrer as consequências disso. Muitas vezes, diante de uma situação que inspira um pouco de cuidado, o ser humano se sente retraído, se sente com medo, e se o medo é muito grande, chega a aprisionar o ser humano. Ele não consegue ir para frente, não consegue progredir na vida, porque o medo o impede de seguir em frente. Não sei se foi mais ou menos isso que a gente comentou, quer complementar? Não, está perfeito. Isso era só para eles compreenderem qual é a origem mesmo do medo. É porque Muito a gente, bem. se não souber a origem, não vamos poder também dar as ferramentas como fazer para curar essas programações que estão no nosso subconsciente. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como fazer Isso. para curar essas inseguranças que estão lá no nosso subconsciente. E a parapsicologia clínica do Sistema Grisa propõe como ferramenta de cura a compreensão. Em muitas ocasiões, a pessoa fazendo uma autoanálise, conhecendo qual é a origem desse medo, ela consegue superá-lo e passa a ter uma nova atitude ante a vida, né? Exatamente. E a compreensão é a única forma de nós nos libertarmos de... A cura não é um termo muito usado na parapsicologia, cura é mais um termo médico, mas para nós fazermos uma reprogramação mental, nos libertarmos dos medos, é preciso a compreensão. Compreender que aquilo que aconteceu lá adiante, lá atrás, quando eu era apenas um feto, lá no ventre materno, foi normal a mãe ter sofrido, a mãe ter passado por dificuldades, a mãe ter tido muito medo do que podia ter acontecido, mas todos esses medos foram fruto da imaginação do que a mãe vivenciou, né? Mas nada disso aconteceu. Prova é que eu estou aqui. Se eu fosse falar de mim hoje, né? Se minha mãe teve medos, nada de tão grave aconteceu, senão eu não estaria viva, não estaria aqui, perfeita. Então, quando nós vamos fazendo a compreensão das causas que podem ter originado o medo, nós conseguimos nos libertar. Então, a grande ferramenta que a parapsicologia utiliza para curar os medos é a compreensão. E essa compreensão tem que acontecer a nível muito profundo, a nível de subconsciente também, que às vezes conscientemente a pessoa compreende o que aconteceu no passado. Mas se está tão profundamente enraizado no subconsciente, ela precisa muitas vezes de ajuda de profissional para realmente fazer essa compreensão profunda e libertar-se definitivamente do medo e de outras inseguranças. Quer falar mais alguma? Quer complementar, Alejandro? Frei Alvodi, quer complementar? Vou passar para o Frei Alvodi. Então,
uma pergunta da Rosane Campos, né, perguntando a respeito do medo de elevador, medo de fracassar. Todo medo provém de uma insegurança, como a Nelly explicou, de programações que vêm lá de trás. É muito importante na vida a gente conhecer o histórico da nossa vida, tá? Que começa já no ventre materno. Então, pessoa que, como a Rosane aqui, Campos, tem medo de elevador, provavelmente ela tem medo de ambientes fechados. O ambiente fechado se refere ou se reporta ao útero materno. Se uma mãe sofreu na vida intrauterina, né, com algum problema, e a criança está sendo gerada naquele ambiente, coitada, ela não pode sair, não pode se livrar da situação, aí a nível subconsciente ela leva para a vida uma programação de medo de ambiente fechado, que aí lembra muitas vezes o útero materno, o ventre materno. Então é importante que a pessoa conheça, né, o seu histórico. Aí equivale o conhecer, falar com a mãe. A parapsicologia usa, quando a mãe não está mais junto, o parente não está mais junto, através da técnica de relaxamento ou de hipnose consciente, a gente pode descobrir a causa mais profunda, né? E aí então vem como consequência o medo de fracassar, né? Porque a pessoa ela está vivendo já uma situação difícil, que herdou da mãe, aí ela se apavora facilmente com as coisas. Então, não só medo de elevador, mas o medo em todas as circunstâncias da vida, entre elas do fracasso, como ela diz aí, né? Então, é muito importante que a gente se conheça, que a gente entenda de onde vem, porque então aí, poxa, é porque minha mãe sofreu comigo na vida materna, aquele ambiente fechado. Agora, não tem nada a ver com elevador, mas ambiente fechado refere-se àquilo que a mãe também viveu num ambiente onde a criança não podia sair, não podia fazer nada, e ela leva para a vida esta programação. Não sei se eu respondi, a Nelly quer complementar. Está ótimo. Eu vou responder uma questão que apareceu aqui, da doutora Mariana Juliato. Quando a mãe pensa em doar o bebê, são os casos das pessoas, das crianças adotivas. Se a mãe já não poderia ter, quem pensa em doar o bebê já não poderia ter engravidado, para começar. Essa criança já vem para um útero materno não preparado para recebê-lo, já não tem as boas-vindas, começa a se sentir rejeitada, desde as primeiras horas, os primeiros dias, já se sente rejeitada. Por isso as crianças, as pessoas que são adotadas, em geral, trazem muitas inseguranças, e que já vem, lógico, da mãe. A mãe, imagina passar 9 meses ali num ambiente onde ela não foi esperada, onde ela não foi desejada. Como é que esse ser vai se sentir? Totalmente inseguro, porque não sabe para onde vai, sabe que a mãe não o quer, não sabe o que vai acontecer com ele. Pensa quanta insegurança isso não gera no ser humano. Mas tudo isso, né, tudo isso pode ser reprogramado. Não existe um caso assim tão difícil que não possa ser reprogramado. E no momento que essa criança entender também que se a mãe pensou em doá-la, é porque ela amava, no fundo. Eu sempre digo, o filho adotivo foi amado 2 vezes, porque a mãe, os pais adotivos vão amar essa criança, vão adotar porque amam, e a mãe que doa, ela doa porque ela reconhece que ela não tem condições de manter, de criar esse filho dignamente. Ela prefere doá-lo para uma família que possa dar um lar de verdade para essa criança. Eu digo, ela ama 2 vezes. Então, um recado para os filhos adotivos, que eu já tive muitos clientes adotivos, sempre tem algum, né? Eu amo muito atender essas crianças, e eu sempre digo, sinta-se amado 2 vezes, duplamente pela mãe que te gerou, pela mãe que te doou, e também pelos pais que te criam, que te amam, que são teus pais de verdade. Não sei se alguém dos meus colegas quer falar algumas coisas sobre isso.
Tá vindo aqui a doutora Mariana Juliato falando que ela mesma é adotiva. Então, doutora Mariana, sinta-se amada 2 vezes, porque certamente se tua mãe te doou é porque ela te amou, te amava muito, queria que você fosse criada por alguém que tivesse condições emocionais e financeiras para te dar uma vida digna. Frei Abadi quer falar. É muito importante entender que a nossa vida vem de Deus. Uma mãe que adota um filho, possivelmente essa criança foi rejeitada no ventre materno daquela mãe que quer doar. Vejam, a própria Bíblia Sagrada, no Salmo 138, diz lá, já no ventre materno, quando o nosso embrião estava sendo formado, teus olhos, Senhor, pousavam sobre mim. O salmista termina dizendo, eu te louvo e te bendigo pela maravilha que eu sou. Então, se biologicamente você não foi amado, antes de tua mãe, teu pai, ou sei lá quem te amou, Deus te amou. Então, você não é obra do acaso, você é a maravilha das mãos de Deus. Então, quando o ser humano é adotado, rejeitado, etc., antes disso tudo, nós não viemos por acaso. No contexto da vida, Deus pensou em nós como criaturas extraordinárias. Então, o lado espiritual, eu digo que é muito importante para suprir essas carências que a gente tem na vida e que a gente coloca a culpa em quem nos gerou, na família e tudo mais. Mas aí a fé nos garante que todos nós somos amados por um Deus desde todo sempre. Então, dentro da terapia aí, então, o lado espiritual vai ser muito importante para a pessoa se sentir amada e passar por cima dessas dificuldades que acontecem na sua vida. Lembre que desde toda a eternidade, diz a Bíblia, Deus te amou, e você não é uma obra do acaso, você não é um lixo, você não é um Zé Ninguém, você é filho de um Deus maravilhoso, mesmo que biologicamente alguém não tenha tido um amor profundo, você é amado por aquele que é a fonte de todo o amor, que é o nosso Deus. Muito bem, Frei Abadi, complementou bem. Tenho uma colocação aqui a fazer. É a seguinte, acho que é Mariana, né, que estava contando. Sim, que ela doutora Mariana Juliato, sim. Então, a doutora Mariana, quando estava no ventre materno, ela sabia perfeitamente o que estava acontecendo e a mente dela era tão poderosa que conseguiu atrair para si uma família que lhe desse amor. Então, ela é uma triunfadora, antes que tudo. Ela nunca perdeu. Ela é uma triunfadora desde o começo. Então, sim, parabéns para você que está aí. Com certeza. Tem uma... Deu, Alejandro? Deu. Vou responder uma outra colocação aqui da Janete. Ela diz que tem muito medo do futuro e não vive o presente, que já fez muitos tratamentos e não consegue se libertar disso, né? Esse é um medo de muita gente, sempre preocupado com o futuro, como vai ser, será que eu vou ter dinheiro para viver até lá, será que eu vou ficar doente agora com essa pandemia, será que eu vou ter essa doença, vou atrair esse coronavírus, sempre pensando em coisas que poderão vir, que é futuro. Nós só temos o momento presente para viver, e é nesse momento presente que nós temos que aprender a programar a nossa mente para que o futuro seja feliz. O futuro é aquilo que nós vivemos, que plantamos hoje. Eu só posso plantar no presente. Não posso plantar no passado nem no futuro, só no presente. E o futuro é consequência daquilo que eu vivo hoje. Os meus pensamentos que geram meus sentimentos, minhas palavras são como semente. Então, muito cuidado com o que eu penso. As preocupações do futuro, se eu vivo em função do que poderá vir, estou vivendo uma ilusão. O futuro não existe. Quem me garante que eu vou viver daqui a pouco, daqui um ano ou amanhã? A gente tem certeza apenas do momento presente. Eu sugiro para essa pessoa, para a Janete, procurar ler o livro A Arte de Viver o Agora.
Mas se você já teve muitas buscas de ajuda e não conseguiu ainda vencer esse medo, procure uma ajuda com um hipnólogo, através de uma hipnose, para saber onde é que começou esse teu medo do futuro. Ele tem uma origem. Pode ser que não seja, que não venha lá da gestação, pode ser que venha de antepassados mais distantes, né? Como nós já vimos semana passada, até a 5ª geração nós vamos buscar a causa dos nossos conflitos. Então eu te sugiro que você busque uma terapia com hipnose para se descobrir mais profundamente onde está a origem desse seu medo do futuro. Tá bom, Janete? Mais alguma pergunta? Elizabeth Ribas, medo do desconhecido. Como ir pela primeira vez em um lugar? Médico, empresa, reunião. Sabe que o maior medo do ser humano é o medo do desconhecido. Esse é o pior medo do ser humano, né? Inclusive medo da morte, porque não sabemos, mesmo que temos fé, ainda temos muito medo que não sabemos como é que é o céu, esse céu prometido por Jesus, e ainda assim nós temos medo. Imagina então, a primeira vez que vai num médico, não sabe o que ele vai dizer, o medo, não é o medo do médico, mas o medo do que ele poderá de repente dizer, de descobrir em mim, né? Medo da empresa, vai a primeira vez, será que vão gostar de mim? O medo de ser rejeitado, de não ser bem aceito, né? Medo de ir para uma reunião, medo de não saber o que vai falar, como é que vai se comportar, o que vai acontecer nessa reunião, tudo medos do futuro, né? Então, assim como você vai, a primeira vez no médico, empresa, reunião, seja lá o que for, vá com o pensamento positivo, vá imaginando, abençoando as pessoas que você vai encontrar lá, vai imaginando o médico te atendendo perfeitamente bem, como você gostaria de ser atendido. O médico se colocando no seu lugar, né? Eu sempre penso que as pessoas devem se colocar no lugar do outro. O terapeuta deve se colocar no lugar do paciente que ele está atendendo, para realmente compreendê-lo, entendê-lo e poder ajudar. Se coloque, sempre vá, se você vai na empresa a primeira vez, que seu emprego é novo, vá mentalmente mandando bênção para as pessoas que trabalham naquela empresa, para o dono da empresa, para os gerentes, colegas de trabalho, vá jogando, mandando bênçãos, imaginando que você vai ser super bem aceita, e assim será. Vai acontecer exatamente como você pensa, como você projeta. Nós podemos preparar mentalmente, telepaticamente, qualquer ambiente onde temos que ir. Não importa onde seja no médico, dentista, trabalho novo, escola nova, não importa. Nós podemos já, com o poder da nossa mente, com o nosso pensamento, influenciar esse ambiente, as pessoas com quem nós vamos nos encontrar nesse ambiente, seja lá onde for. Isso acaba com os medos. Quando aprendermos a abençoar as pessoas com quem nós vamos nos encontrar, nós acabamos com medo. Vou ter que falar com aquela pessoa chata, impertinente, será que ela não vai me humilhar? Tudo isso é projeção da nossa mente. Assim como eu penso positivo, negativo de uma pessoa, imagino que ela vai me atender mal, eu posso imaginar que ela vai me atender super bem, como eu gostaria de ser atendida. E assim será. Façam a experiência e verão que acontece exatamente como você pensa, como você projeta. Tudo certo, Alejandro? Tudo bem, pode continuar a tua análise aí. Ou se o Frei quiser falar mais sobre isso, acho que o Frei Vadir tem uma pergunta aqui. Espero ter respondido a pergunta da Elizabeth Ribas. Qualquer dúvida, nós estamos aí durante a semana para desfazer algum desentendimento, alguma coisa mal entendida. Tá bom, Elizabeth? Aí tem uma pergunta. Fala, Frei. Olá. Fala primeiro você. A Luciane tem uma pergunta aqui, diz que ela tem medo de morrer.
também ser enterrada viva e tal. Provavelmente, né, Luciana, a história da gestação sua, tua mãe, de repente, teve algum medo na sua vida que o teu subconsciente gravou, porque é uma insegurança isso, tá? E essa insegurança faz com que você viva situações que você cria na mente, que na verdade não existe. Na verdade, aí que entra a fé também. Eu gosto muito disso, porque a fé supre muitas coisas em nossa vida e que nem nenhuma terapia vai conseguir, né? Então, nós somos filhos de um Deus, nós não morremos jamais. Então é importante colocar na nossa mente que a morte é o começo da verdadeira vida. Não teria sentido a gente viver aqui para sempre, num mundo onde nunca seremos totalmente felizes, né? Então, a morte deve ser encarada como uma semente que é jogada na terra, mas que dali nasce uma nova vida. Então, procure, na sua vida de cada dia, entender, não sei se tem mãe viva ainda, que possa, de repente, compreender, porque quando se compreende, minha mãe passou por isso, minha mãe passou por aquilo, isso vai te ajudar. Agora, a fé, minha querida, é muito importante. Você fala que reza e se apavora. Imagine, né, a felicidade de um dia você se encontrar com aquele grande amor da sua vida, que é o nosso Deus. Ele nos criou para si. Eu fico imaginando, em vez de você ficar com medo de morrer, fico imaginando as pessoas que partiram ao receber você na casa do Pai, de braços abertos, felizes, o Deus que te amou, que criou para a felicidade. Imagine você voltando para a casa definitiva de um Deus que reservou para nós, segundo a 1 Coríntios, riquezas infinitas. A mente humana jamais imaginou, né? Olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, em vez de ficar com medo da morte, olhe para frente, o que vai acontecer depois dela. A gente deve ter medo, sim, de não viver bem, de não receber a salvação. Agora, se você vive bem, vive amando, vive feliz e contente, esses medos vão desaparecer na medida em que tua fé cresce. Então, em vez de focar sua mente no medo de morrer, foque mais a sua mente naquilo que vem depois da morte. Porque o apóstolo Paulo dizia, eu tenho tanta vontade, São Francisco também, de morrer para encontrar o grande amor da minha vida, né? Então, continue com tua fé, continue rezando e procure também uma ajuda, se for necessário, para poder entender melhor esse lado teu, que sem dúvida faz mal viver com esse medo de morrer. A gente tem que viver a vida com plenitude. Muito bem, Nelly. Continue. Um comentário? Eu tinha um comentário. Assim, os medos que nós trazemos da mãe já ficaram definidos, né? Aquilo que para a mãe se transformou numa ameaça, transformou-se numa ameaça muito mais séria para o feto, né? Agora, tem medos adquiridos durante a vida e, normalmente, eles estão referidos ao excesso de imaginação da pessoa, né? Então, ela imagina que, por exemplo, o fato que estão comentando aqui, uma de cada 100.000 pessoas morre e ressuscita no meio do velório. Então, a mente passa a entender de que isso é uma coisa frequente. Então, aí vemos que há um excesso de imaginação. E é natural que a mente reaja dessa forma, né? Era isso, apenas. Teve alguém que comentou ali, ou perguntou se quando há uma rejeição na vida intrauterina, para complementar só, a mãe não está rejeitando o filho, mãe não rejeita filho, mãe rejeita a situação de gravidez que essa criança representa. Só que o feto, que ainda não raciocina, entende tudo ao pé da letra, registra tudo no subconsciente ao pé da letra. O feto se sente rejeitado, mas na realidade a mãe não está rejeitando o filho.
a mãe está rejeitando a situação de gravidez que esse filho representa. Por isso, depois de adulto, quando a pessoa realmente compreende isso, ela se liberta desse medo, dessa situação, dessa insegurança gerada pela rejeição da gravidez da mãe. Espero ter respondido, completado essa resposta que a gente falou muito antes. Tá? Só um pouquinho. Teve uma pergunta da semana passada, que também ainda falando sobre o medo. Quando a pessoa nota, é do Bernardo, quando a pessoa nota que entra em pânico e não consegue se acalmar imediatamente, o que fazer? Quando entra em pânico, a pessoa nunca entra em pânico assim tão sufocante que ela não consiga perceber que está entrando em pânico e que pode fazer alguma coisa para não deixar o pânico tomar conta. Eu acho que ninguém entra em pânico assim em questão de um segundo, né? O pânico vai começando, a pessoa começa a ter seus tremores, suar frio, as mãos suam, o coração começa a acelerar, a batida, o peito parece que vai explodir, mas isso tudo vai aumentando de intensidade. Então é claro que sempre a gente pode controlar isso, né? Se a pessoa tem técnicas ou já aprendeu a fazer alguma coisa, eu diria, a primeira coisa, comece a respirar fundo, comece a pensar que esse medo é só na tua imaginação, que ele não existe. Mude o teu pensamento. Todo medo começa em primeiro lugar no pensamento. Então mude o pensamento, respire fundo várias vezes, na medida que você vai soltando o ar, imagine que você está mandando embora todo medo, todo o mal-estar que está acometendo você. Com certeza, todos nós podemos controlar o pânico. É claro que se tem uma causa profunda, ele precisa de tratamento, não é simplesmente assim, eu vou só fazer as respirações e pensar positivo, eu vou curar o pânico. Eu preciso buscar a causa do pânico e curar a raiz do pânico. Todo pânico tem como origem uma ameaça à nossa sobrevivência. A lei maior, a lei mais forte, impressa em todo ser humano, é a lei da sobrevivência. Quando a sobrevivência está ameaçada, eu entro em pânico, né? Então, quando eu encontrar a causa, onde começou o pânico, foi numa ameaça de aborto, foi numa doença grave que a criança teve ainda pequena, ou foi algum acidente, o pânico sempre tem alguma causa, e essa causa está interligada com uma ameaça à sobrevivência. Conhecendo a causa, nós podemos curar qualquer pânico. Tive muitos casos já como terapeuta de pessoas que tiveram pânico intenso, tomando muitos remédios, e hoje, graças a Deus, estão curados pela compreensão. Certo? O Frei Albadi quer falar, vou passar para ele. Só para reforçar, nesse contexto todo, é muito importante você trabalhar a imaginação. A imaginação, gente, tem uma força muito grande. Veja, não há diferença entre aquilo que eu imagino e aquilo que existe na prática. Isto é, quando eu imagino algo fortemente, o meu subconsciente aceita aquilo como verdadeiro. Então, todos esses medos, inseguranças que a gente sente, é importante que nós tenhamos em nossa mente uma imaginação de autoestima, de felicidade, que vai ficar tudo bem com tua vida. Eu sempre recomendo às pessoas que têm algum tipo de medo assim, agradeça ao menos por 3 coisas boas durante o dia, né? Porque quando você volta a sua mente para o positivo, você supera as desarmonias da sua vida. Então, uma atitude positiva, uma imaginação onde você cria na mente, por exemplo, uma paisagem bonita, um pôr do sol, um lugar aprazível onde você se sente bem. Imagine aquela imaginação que você tem como uma realidade para a qual Deus criou você para a felicidade. Então, porque a maioria dos medos é fruto de uma imaginação
mas só na imaginação. Na prática, não existe esse medo em si, é uma criação mental. Então, use a mente, o subconsciente, a imaginação, para reverter esse quadro, trocando essas imagens não boas por imagens positivas que você vai... Então, 3 coisas durante o dia boas, escreva. Eu sempre recomendo que escreva lá, e todo dia digo, meu Deus, eu te agradeço por isso, meu Deus, eu te agradeço por aquilo, desde manhã até a noite. Então, a gratidão, junto com uma imaginação que se cria de bênçãos que você recebe todo dia, é uma das formas de você superar muitos tipos de medo da sua vida. Então, na semana passada também, a Shirley Venturella escreveu: tenho feito Ho'oponopono, meditação, frequência de Hertz. Isso tudo ajuda? Ela pergunta. Lógico, a meditação, principalmente, hoje nós estamos praticando muito o Ho'oponopono, que é uma coisa ainda muito nova, muita gente ainda não conhece o Ho'oponopono, mas eu pessoalmente digo, sim, é uma ferramenta muito útil para vencer não só medo, mas qualquer outra situação difícil que você tenha, com o Ho'oponopono você consegue realizar. A meditação é uma das ferramentas também que a gente mais recomenda para vencer o medo. O que faz a meditação? Ela acalma a tua mente, silencia teus pensamentos. E quando você se acalma, você entra num estado de harmonia, de paz. Hoje, sabe-se que a meditação é recomendada, inclusive por médicos. Sabemos que nos Estados Unidos, muitas ou a maioria das faculdades de medicina incluíram já no currículo da medicina a matéria meditação. No Brasil parece que também, pelo que eu não sei bem direito, mas existem também algumas universidades que já têm no currículo incluído a meditação, para ver quanto ela é recomendada pela própria medicina como uma ferramenta muito útil, muito valiosa para combater todas as nossas inseguranças, todo o nosso estresse que cria as doenças são criadas pelo estresse. Então a meditação é uma ferramenta excelente. Continua meditando, Shirley, continua praticando o Ho'oponopono que você vai conseguir vencer teus medos. Delbadi vai falar. Eu acho muito importante também, veja, toda pessoa que tem medo, ela cria uma obsessão por aquilo. Então é muito importante você partilhar os teus sentimentos. Tá? A maior parte dos medos são vindo de pessoas, às vezes, introvertidas. O que faz a introversão? A introversão faz com que nós, seres humanos, passemos a olhar a vida muito sob o prisma da negatividade. Então, quando você desabafa, você partilha, é essa linha que a psicologia usa, a catarse, né? Você falar daquilo que você está passando, partilhar os teus sentimentos. Que quando você fala dos seus problemas, você vai ter os insights, né? Os lampejos interiores de como superar aquela dificuldade. E volto a dizer a importância da gente orar a Deus pedindo sabedoria, porque a sabedoria é uma das maneiras onde você pede a Deus a luz para aquela situação que você está passando. Mas não fique guardando, porque o grande problema das pessoas que têm medo é criar um mundo negativo e não fala para ninguém. Quantas pessoas que se suicidam, tá? E que, na verdade, não falam, ficam guardando, e quanto mais você se fecha, mais o monstro do medo vai aparecendo na sua vida. Então leve na esportiva, arrume um tempo para bom humor, para você partilhar a sua vida, faça um lazer com um amigo, uma amiga junto, é muito importante que daí você vai jogando para fora também os teus sentimentos, que muita gente sofre de tantos males e terríveis porque leva a vida muito sozinho. Lembra o que diz a Bíblia, né? Eclesiástico 30, um amigo fiel é um remédio que cura. Uma pessoa amiga, onde se partilha, onde se fala, onde se desabafa, isso é um remédio, é uma terapia, né? Até Jesus
teve amigos e sentiu necessidade dos amigos nas horas difíceis da vida. Busque, partilhe, não fique com medo, crie amigos se você não tem, porque muita gente não tem nenhum amigo. Foi dia do amigo dia 20, como é que foi? Você tem amigo? Então partilhe, que eu acho que isso é muito importante, partilhar e não guardar só para você. Uma antiga tradição oriental diz que aonde coloquemos nossa atenção, esse foco da atenção vai ganhar intensidade, brilho, vigor, energia. Então, está bem claro que se a gente ficar observando o medo, vamos sentir medo. Então, em vez de observar o medo, podemos observar o carinho, o afeto, a amizade, aquelas coisas que nos fazem bem, que fazem com que nos sintamos melhor. E, basicamente, compreender a verdadeira essência de Deus, né? Então, perceber a vibração alta de Deus, a vibração do amor e saber que estamos sempre protegidos. E que nem o Frei disse no começo, não existe a vida, a morte é apenas uma passagem. E vamos para realmente uma vida eterna, a verdadeira vida. Então podemos descansar nisso. Devemos então desviar o foco das ameaças, não ignorando que nem as que estamos passando agora, não podemos ignorá-las. Devemos respeitá-las, sabendo o que é real. Existe um vírus, ele é uma ameaça, mas nós temos que colocar o olhar nas coisas boas da vida, na alegria, na amizade, no poder estar bem, para nos sentirmos melhor. Beleza, Alejandro. Estão chegando muitas perguntas, mas todas relacionadas com algum tipo de medo que as pessoas têm. Como nós já falamos domingo passado e hoje também já foi repetido, temos que, cada um tem que procurar realmente a causa do medo, né? E sempre, conhecendo a causa, compreender essa situação que causou esse medo. Então, nós não temos tempo de responder todas as perguntas, todos os tipos de perguntas que estão chegando aqui, crianças que têm medo de boneca, outra pessoa tem medo de escada rolante, tem medos mil. Tem uma aqui da Maurici, que diz, quando as pessoas negam o real perigo, por exemplo, do vírus, isso também seria um tipo de medo. Eu acho que até foi comentado que existe um aspecto positivo do medo. Eu diria que não seria bem o caso de dizer medo, mas sim prudência, né? Não precisamos ter medo de nada, mas prudência, sim, isso para mim seria um medo positivo, né? Ser prudente, ser responsável pelos meus atos, né? Mas agora, diante dessa pandemia do vírus, eu não posso sair por aí, não tenho medo, eu vou me expor, vou de repente me expor ao perigo de passar o vírus para outra pessoa, eu mesmo adquirir. Eu tenho que ser responsável por mim, pelos meus atos, eu tenho que ser prudente. Isso seria um medo positivo, então. Maurici, não sei se era isso que você pensou, mas tem pessoas realmente que parecem que ainda não entenderam bem o real perigo do coronavírus. Não é para ter medo, mas sim prudência. O nosso tempo está muito curto, gente, nós teríamos muita coisa ainda para falar. Tem uma pergunta da semana passada ainda, se nós temos alguma bibliografia para indicar. Nós vamos indicar alguns livros que vocês podem ler, não só para o medo, mas para vencer outras inseguranças. Eu diria um livro da Louise Hay, uma escritora americana, muito conhecido esse livro, Você Pode Curar Sua Vida. Eu não tenho aqui para mostrar a capa, mas chama-se Você Pode Curar Sua Vida. Indicaria também o livro do Pedro Antônio Grisa, O Poder, Liberte Seu Poder Extra. Estou mostrando aqui. Liberte Seu Poder Extra, Pedro Antônio Grisa. Do Lauro Trevisan, Cure-se, Você é Seu Próprio Remédio. Muito bom. E como nós falamos também do Ponopono, muita gente ainda não sabe o que é o Ponopono. O Ponopono começou no Havaí,
A palavra Ho'oponopono significa limpar, purificar, tornar correto. A prática do Ho'oponopono é apenas a repetição de um mantra. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. É só a repetição desse mantra. Então, se você quiser começar a praticar o Ho'oponopono, gente, ele vai limpar as memórias negativas que todos nós trazemos. Ora, limpando as memórias negativas que trazemos dos nossos ancestrais, dos nossos familiares, do ambiente onde vivemos, é claro que nós vamos nos libertar das inseguranças, que seja lá medo, o que for, nós vamos nos libertar, libertando-nos dessas programações negativas que nós trazemos no nosso subconsciente. Então, eu recomendo o Ho'oponopono. Esse livro, Limite Zero, é excelente. Quem quiser começar a praticar o Ho'oponopono, adquira esse livro, que ele é um dos que eu li, pelo menos o mais completo que eu encontrei até agora. É Limite Zero, de Joy Vitale, o autor. Falando em livro, eu gostaria de recomendar um bem simplesinho, que tem gente que não gosta de livro comprido. O livro se chama Um Minuto para Mim, do Spencer. Spencer foi aquele que escreveu Quem Mexeu no Meu Queijo. Então, o Spencer, com esse livro pequeno, mas muito valioso, né? Um minuto para mim. Então, ele pergunta exatamente a cada momento, o que eu posso fazer para me tornar mais feliz hoje, agora, nesse momento. Então, é fácil, é um livro simples, rápido e que dá orientação muito boa. Um Minuto para Mim, do Spencer, tá ok? Gente, ainda como ferramenta para vencer os medos, procure mudar o pensamento. Toda mudança começa no pensamento. Em vez de ficar pensando naquilo que te apavora, que cria medo, crie na sua imaginação mensagens bonitas, paisagens bonitas. Procure ver a natureza, aprenda a contemplar uma flor, uma árvore, um animalzinho. Mude seus pensamentos, mude para aquilo que é bonito, que é bom, que desperta sentimentos positivos. Toda mudança começa no pensamento. Todo medo começa no pensamento. Mude seus pensamentos para pensamentos positivos. A parapsicologia utiliza muito o método da repetição e da imaginação para fazermos novas programações mentais. Nós precisamos sim nos libertar das programações negativas através da compreensão, mas precisamos também de métodos como a repetição, a imaginação, que o Frei já falou tanto da imaginação, quanto praticar esses métodos, repetir coisas positivas, cria frases positivas, palavras positivas, né? A palavra é semente. Se você ficar repetindo, tenho medo disso, tenho medo de pegar o coronavírus, tenho medo de morrer. Gente, a palavra tem força, mude a palavra, eu sou saudável, sou filha amada de Deus, só coisas boas vêm a mim. Pequenas palavras fazem a grande diferença. Alejandro, acho que o nosso tempo está bem escasso. Está finalizando, quase. 3 minutos. Só uma última colocação. Temos uma ferramenta formidável na internet, que é o YouTube. No YouTube tem transcrições de livros, tem meditações para dormir, para acordar bem, para passar, para evitar os medos. É fantástico. E gostaria de avisar então o seguinte: esta live vai acabar daqui exatos 6 minutos, né? A Nelly vai fazer um relaxamento agora para finalizar. Ela vai ficar gravada nas páginas que vocês assistiram, depois vai ser passada para o Facebook e amanhã vai estar disponível no YouTube. Então, se vocês quiserem passá-la para alguém, está tudo certo. Outra coisa, de que vamos falar a semana que vem, Nelly? Faça um anúncio aí. Como vencer a ansiedade? Ansiedade. As causas da ansiedade e como vencer a ansiedade. No mesmo horário, domingo às 19 horas. E muito relacionado também com o medo, né? Sim, exatamente.
com o medo. Muito relacionado com o medo. As causas são muito relacionadas com o medo. Mas há algumas diferenças. Né? Eu vou passar a palavra. Então, Nelly, agora... Sim. Você quer se despedir? Tá, se despeça. Eu quero agradecer a todos aqui. Desculpa. Tá, passa para nós. Tá, deixa eu falar. Só para lembrar, viu? Você nunca está sozinho no medo. Lembre aquilo que a Escritura Sagrada diz. Nós viremos a Ele e faremos nele nossa morada. Deus mora em você, tá? Ora, se Deus está em você, por que ter medo? Ele é a fonte da vida. Ore e lembre que no seu íntimo há um Deus maravilhoso que é muito maior que os medos que você pode ter, porque Ele é a fonte da vida. Com Ele, nenhum medo subsistirá. Vá em frente, Nelly. Então agora, gente querida, agradecendo a presença de todos vocês que participaram, que nos ouviram, esperamos que a semente foi lançada e que ela se espalhe para muitas pessoas, que muitas pessoas possam ainda serem ajudadas pela mensagem que nós tivemos a intenção de trazer aqui. E agora, para encerrar, 3 minutinhos restantes para um pequeno relaxamento, uma pequena meditação. Onde você estiver, sentada ou deitado, acomode-se da melhor maneira possível, feche um pouquinho seus olhos, desligue-se de todas as imagens, de todo barulho, faça algumas respirações bem profundas, inspirando o ar pelo nariz, soltando o ar lentamente pela boca. Na medida que você vai expirrando o ar, manda embora todas as inseguranças, manda embora todos os medos. Não há motivo para ter medo. Deus é maior e Deus está em você, está à sua volta, está em todas as pessoas, em todos os lugares. Respire mais uma vez. Ao soltar o ar, solte todo o seu corpo. Relaxe. Relaxe da cabeça aos pés. Na medida que vai inspirando o ar lentamente, inspire a paz de Deus. A paz de Deus que mora em você. A paz de Deus que mora em todas as pessoas. A fonte de todo bem, de toda a vida, está nesse Deus que mora em você. Não há motivos para ter medo. O maior medo do ser humano é o medo do desconhecido. Mas por que ter medo? Se Jesus mesmo veio, morreu por nós, veio para nos salvar, prometeu o paraíso a todos aqueles que o amam, então por que temer? Agarre-se a Ele, entregue-se a Ele. Ele é a fonte de todo bem, de toda paz, de toda harmonia. Eu quero que você adormeça hoje com esse sentimento, com essa certeza de que está tudo bem, Deus está comigo. Durma repetindo, sou filho amado de Deus, ou filha amada de Deus. Só coisas boas vêm a mim. Adormeça repetindo, sou filho amado de Deus, sou filha amada de Deus. Somente coisas boas vêm a mim. Uma boa noite para você. Agradecemos a presença de todos, em especial o apoio técnico da Cris Stolf, que esteve aí providenciando a troca de celular. Muito obrigado. Até a semana que vem.
Boa noite para todos. Boa noite.